No sexto ano, a gente vai começar falando sobre sistemas de numeração. Sistemas de numeração, a gente pode frisar, né, falar sobre os tipos de números que obteve, né, símbolos através da história. Hoje a gente tem um sistema de numeração indarábico, né, que é mais conhecido como aqueles números que a gente conhece, que começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, formado por 9 algarismos, né? Sempre ao longo da história não aconteceu isso. Esse sistema de numeração é mais recente. E com isso a gente vai conhecer, né, alguns sistemas de numerações mais antigos que existiam ao longo da história. Um deles que eu quero mostrar para vocês é o sistema de numeração egípcio. Ele era formado por esses símbolos aqui: o bastão, o calcanhar, rolo de corda, flor de lótus, dedo apontado, peixe, ou a gente também pode chamar de girino, e o homem. Cada símbolo desse corresponde a um certo número. Vamos lá. O bastão, ele corresponde ao número 1. O calcanhar, 10. O rolo de corda, 100. A flor de lótus, 1000. O dedo apontado, 10.000. O peixe e o girino é equivalente a 100.000. 100.000. E o homem é 1.000.000. O homem é 1.000.000. Então vamos lá. Se a gente quiser representar qualquer número no sistema de numeração egípcio, o que é que a gente faz? Para um exemplo, se a gente quiser representar o número 7, como é que a gente representa o número 7 no sistema de numeração egípcio? A gente vai colocar o quê? 7 bastão, né? Uma coisa desse sistema. Esse sistema não é posicional, ou seja, esses símbolos aqui, esses ícones, não precisa estar em ordem. Ou seja, não tem uma ordem posicional, como a gente é utilizado hoje. 10, a gente tem que colocar 1 e 0, 22, 23, 2 e 3. O sistema nosso é posicional. Esse sistema egípcio ele não é posicional. Então, vamos lá. A gente colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bastão para poder representar o número 7. E se a gente quisesse representar o número 25, como é que ficaria? 25 a gente poderia mexer com calcanhar, né? Ou seja, uma coisa aqui, a gente não pode representar símbolos, tipo esse símbolo não pode passar de 10 símbolos desse. Não pode passar de 10 bastão, 10 calcanhar, 10 rolo de corda, não, viu? Quando a gente for representar, no máximo é 10 de cada número. Então fique ligado nisso. Vamos lá, número 25. A gente não pode representar por 25 bastão. Mas a gente pode colocar 2 calcanhar e 5 bastão. Representou o número 25. Se fosse o número 152, a gente colocaria o quê? Um rolo de corda, 5 calcanhares e 2 cordas, representando o número 152 a partir do sistema de numeração egípcio. Eu coloquei assim, mas poderia ser em qualquer ordem, certo? Primeiro a gente poderia colocar 2 bastão, o rolo de corda e para depois vir os calcanhares, ou vice-versa, certo? Não é posicional esse sistema. O importante é a gente sair somando. Ou seja, como é que ficaria aqui? 10 mais 10, 20. 20 mais 5 aqui, 25. Aqui seria 100 mais 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 daria 150. Mais 2 daqui seria quanto? 152. O sistema de numeração egípcio é desse jeito que a gente começa a escrever. E na atividade eu coloquei uns exemplos.
Vamos ver um exemplo aí. Tem um exemplo aqui representando o número 5068. Observe aí no exemplo que tem 5 flores de lótus, tem 6 calcanhares e 8 bastões. E aí eu coloquei bem explicativo aí. Colocando a soma 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e depois somos com 1, certo? Então não é difícil o sistema de numeração egípcio. O importante é vocês aprenderem o valor de cada símbolo desse que representa cada número e depois sair colocando em ordem, certo? Então tem um exercício. Nesse exercício não está difícil, certo? Na primeira questão tem dizendo o seguinte: utilizando o sistema de numeração egípcio antigo, represente os seguintes numerais. Vocês vão representar a partir do sistema de numeração 6, 18, 43, 125, 449 e 1252, ok? Já na segunda questão já está diferente. Tem um número representado com símbolos egípcios e vocês vão apresentar eles no nosso sistema de numeração. Vão dizer quanto equivale essa letra A e essa letra B aí. Na terceira questão é de marcar X. Vocês vão observar isso aí nas características, certo? Vocês vão ler direitinho e marcar qual a resposta correta. Assim como na quarta questão. Posso até falar das características que tem aqui no sistema de numeração egípcio. Olha, os símbolos são agrupados de 10 em 10, feito eu falei. Não podem passar de 10 bastão, 10 calcanhar, 10 rolo de corda, 10 flor de lótus, ou assim por diante. Não é posicional, você pode colocar em qualquer posição, começar do final do menor para o maior, do maior para o menor, ou vice-versa. Cada símbolo é utilizado no máximo 9 vezes. Por que não 10? Porque quando chega 10, como eu falei anteriormente, chega 9 bastão. Se eu for representar 10, ou seja, 10 vai ser quem? O calcanhar. Então não precisa 10. Conserta aí o que eu falei anteriormente. Só pode ser somado 9 vezes, né? Porque o décimo já tem a representação, que é do calcanhar ou do rolo de corda. Não existe a representação do número 0. Ou seja, vocês não sei se observaram aqui, a gente não tem uma representação do número 0. Ou seja, o 0 a gente tira por isso, que o calcanhar vale 10, o rolo de corda 1000, e quando não tiver, a gente pode colocar um zero lá, certo? Quando for necessário. Então é isso, o sistema de numeração egípcio, a gente tem que decorar isso aqui, para poder sair representando os números. E consertando o que eu falei anteriormente, cada um desses símbolos aqui só pode ser representado 9 vezes, porque o décimo já tem a representação. O décimo do bastão seria quem? O calcanhar. O décimo do calcanhar, o rolo de corda. O décimo do rolo de corda, a flor de lótus. O décimo da flor de lótus, o dedo apontado. O décimo do dedo apontado é o peixe. E o décimo do peixe é o homem. Ok? Se quiser mais informações, é só pesquisar no YouTube que tem falando bastante sobre esse conteúdo.